eu sou a Juliana e tô começando mais um vídeo aqui no Arquivos da Colina para trazer uma notícia muito boa para vocês, tá? Quando eu li essa notícia, um peso assim saiu das minhas costas, porque por vários motivos que eu já vou explicar. Bom, galera, se inscreve aqui no canal, deixa o like, no final do vídeo comenta a tua opinião aqui embaixo, que eu quero saber o que você achou dessa notícia que irei falar a partir de agora. Simplesmente, galera, a contratação de um volante é prioridade do Vasco para a janela de transferências do ano que vem. Gente, essa notícia me agradou de tantas formas. Primeiro, vai contratar um volante e trata isso como prioridade, porque sim, hoje é a posição que mais dá dor de cabeça pra gente. Segundo, já está planejando o ano que vem. Quanto tempo que a gente não via isso, né? O próprio ano passado é um exemplo disso. O ano passado a gente já sabia com um certo tempo que ia jogar a Sul-Americana, que consequentemente também jogaria a Copa do Brasil, Brasileiro, Carioca. Isso desde do meio para o final do ano passado. E a gente não se reforçou para jogar essas 3, 4 competições. Tanto que saímos cedo da Sul-Americana, fizemos um Carioca ruim, Copa do Brasil estamos na semi, beleza. E o Brasileiro, pós segunda janela de transferência, conseguimos dar aquela levantada, certo? Então, assim, algo que não vinha acontecendo. Já se preocupar com o ano que vem. E o senhor Santo Admar já está trabalhando nisso. Bom, a realidade é que o departamento de futebol do Vasco está tratando essa contratação de volante como uma prioridade para o ano que vem. Porque a realidade, gente, é que hoje a gente tem poucas opções e jogadores muito questionados, né? Na janela do meio do ano, a volância era uma prioridade também. Porém, mais necessário, mais urgente no momento, era a zaga, que foi o que o Vasco deu prioridade, né? Trouxe o Cuesta, trouxe o Renan e tudo mais. E para reforçar a volância, trouxe o Thiago Mendes e pediu de volta o Calma Barros, né? Que estava emprestado. O Barros, baita acerto da gestão trazer ele de volta, né? Porque, enfim, o cara deu outro nome ali, outra vida para o jogo do Vasco, para o meio de campo. Não existe hoje jogar sem o Barros. Já o Thiago Mendes é uma contratação que questionamos na época. Quando eu digo questionamos, digo a quem faz esse canal comigo, tá? Não sei se você gostou da contratação dele, mas deixa aqui nos comentários que a gente vai debater sobre isso. Porém, eu não gostei. E ele já teve diversas oportunidades e também não mostrou o que veio. Tá fora de forma, teve aquele episódio lamentável com a esposa dele também. Então, assim, é um jogador que hoje eu não gosto, não vejo evolução e não teria trago. Mas já tá aqui. Espero que ele consiga evoluir e que ajude o Vasco dentro das suas limitações. O que eu confesso, acho muito difícil acontecer. Porém, temos que torcer para isso. Porque, mais uma vez, estamos sem opções, que eu já vou falar sobre isso, e ele é um ativo do clube que ganha muito alto. Então, tem que jogar, tem que ajudar, tem que fazer a parte dele. Mas não tá fazendo. E aí, em contrapartida, né, a gente tem vários nomes, né, vários volantes no nosso time. Porém, nenhum deles tá rendendo. A realidade é que hoje a gente só tem o Barros, tá? Digo que a gente só tem o Barros no sentido de qualidade, rendimento e ajuda, né? Porque ele ajuda, ele rende bem, ele joga muito bem. O Jair, a gente perdeu, que era o nosso titular absoluto também, tá fazendo muita falta, mas era o titular absoluto. Perdemos ele. Paulinho, aparentemente não tem condição de jogo, ele nunca mais jogou. Matheus Cocão, gente, não tem condição. Thiago Mendes, já falei, também não tem condição. E aí ficamos com Barros, Hugo Moura e Tietê. E o Tietê, cá entre nós, está numa fase muito ruim. Muito, muito ruim. E acho que também um dos principais culpados dessas duas derrotas consecutivas que tivemos até agora, no momento que estou gravando esse vídeo, né? São Paulo e Botafogo. É evidente que o maior culpado é o Diniz. Até por ter escalado o Tietê. Mas o Tietê está atrapalhando muito mais do que está ajudando. Então, é um volante hoje que a gente também não pode contar, porque não está jogando bem. E o outro é o Hugo Moura, que assim, acho hoje, né, entre Tietê e Hugo Moura, Hugo melhor, no sentido de marcação. Óbvio, o Tietê tem muito mais qualidade com a bola nos pés do que o Hugo Moura. Mas para marcação, o Tietê não está marcando ninguém. Então, tem muitos jogos, inclusive esses dois, São Paulo e Botafogo, para mim, era jogo para o Hugo Moura. Que eu, mais uma vez, não entendo o Diniz, que tanto insistiu com o Hugo Moura em jogos que não precisava dele, e agora que o jogo pede por ele não coloca, gente. Mas assim, o Hugo Moura, por mais que nessa disputa com o Tietchan eu ache ele melhor, ele é muito maluco, né? Enfim, ele falha muito, ele é muito expulso, ele toma muito cartão. Então ele também atrapalha muito o Vasco, né? Tanto é que ele tá meio que pagando, né, pelo erro dele contra o Fortaleza. Eu acredito que seja isso, né? Porque saiu de um preferidaço do Diniz para uma última opção.
E assim, entra o Tietê, entra o Carvalho, entra o França e o Hugo Moura só entra quando não tem mais nada pra fazer pra ver se ele resolve alguma coisa, o que também é muito difícil. Então, assim, o Hugo também não é a opção ideal, sabe? Ou seja, eu citei quantos? Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes, Paulinho, Cocão, Jair e o Barros. 7 volantes. E a gente só tem o Barros pra contar que realmente vai mudar alguma coisa. Ou seja, estamos numa situação muito complicada. Então, dito tudo isso, fico muito contente do Vasco tratar a volância como prioridade para a contratação do ano que vem. Porque, assim, desses todos, eu não sei como é que tá a situação de renovação com o Thiago Mendes, como é que é o contrato dele, mas para mim, pode ser que ele, tipo, utilize ele no Carioca e ele pegue forma no Carioca, se transforme no Carioca. Que eu, mais uma vez, não tô com essa fé e esperança toda. Mas não seria um jogador que eu, Juliana, manteria no Vasco, tá? Paulinho, cara, gosto muito, respeito muito. Queria que tivesse um fim diferente no Vasco. Mas, infelizmente, ele não rende e ganha muito alto, ele não tá jogando. Então, assim, é um jogador que eu também mandaria embora, sabe? Matheus Cocão tem que ser o primeiro da barca de jogadores que tem pra sair. Ou seja, só que eu já perderia, mas ganharia, né? Tiraria 3 volantes. O Jair, infelizmente, não volta pro ano que vem. E se voltar ano que vem, lá pro final. Ou seja, não é um jogador que a gente pode contar para o início, meio do ano. Ou seja, já temos 4 em baixa, né? Ficaríamos então com Tietê, Barros e Hugo Moura. Ou seja, é o problema que a gente está passando agora, né? Então, por isso, é muito necessário contratar um volante para o ano que vem. E espero que seja um volante bom, né? Um volante que seja nível Barros e melhor, porque vai fazer dupla com ele, claro. Então, assim, me agrada muito o Vasco já estar pensando em quem contratar, em quem trazer para essa posição que hoje está tão carente, né? É claro que existem posições que devem ser reforçadas também. A zaga, né? A gente tem que ter zagueiros reservas. Não dá para contar com a dupla dos Lucas e muito menos com o Hugo Moura sendo improvisado mais uma vez de zagueiro, né? O ataque também precisa ser reforçado, porque a gente tá com esse probleminha ali, né? De ter um reserva pro Verratti, do Verratti não tá na boa fase e tudo mais. Então, assim, há posições que temos que reforçar, sim. Os laterais precisam de reservas, mas eu acho que prioridade mesmo é o meio. Ali nesse momento, a gente precisa de um volante. Galera, a notícia que eu tinha era essa. Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que o Vasco pode ir atrás, se vocês têm algum nome em mente que seria útil para o Vasco. E como é que vocês estão avaliando esse trabalho do Admar, né? Porque, cara, tá me agradando demais. Mas é isso, obrigada pela sua atenção. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.